Olá, eu sou a pastora Kelly, estou aqui para compartilhar um momento que eu passei. No dia 19 de maio, eu recebi a pior notícia da minha vida, né? Perdi o meu esposo. Já tinha perdido o meu sogro, já tinha perdido meu cunhado, e a minha sogra ainda estava internada também de Covid. E nós oramos, nós clamamos, mas Deus, Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Hoje meu esposo está no lugar que todos nós gostaríamos de estar um dia, e se nós estivermos preparadas, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Mas eu me lembro, ele faleceu numa quarta, e no sábado eu estava com Covid já, e o meu filho, o Juninho, também testou Covid. E quando eu recebi aquela notícia, eu já estava, abalada emocionalmente, e parecia assim que a história ia se repetir novamente dentro da minha casa. E eu lembro que eu comecei a passar mal, muito mal. Meu filho pegou o telefone e ligou para o médico, e disse assim: doutora, minha mãe também está passando muito mal, O que eu faço? E o doutor disse assim: olha, traga sua mãe aqui no hospital, porque nós temos apenas uma vaga na UTI. Inclusive foi a vaga, do seu pai. Ainda até falou assim para ele, E aí o Juninho disse: vamos, mãe. Eu falei: Juninho, eu não vou. Eu vou dobrar meu joelho no chão e eu vou orar, nós vamos clamar e Deus vai trazer vida novamente aqui nessa casa. E foi isso que eu fiz, eu dobrei meus joelhos, eu clamei, eu disse: Deus, traga vida novamente para essa casa, traga alegria, Troca todas as vestes de tristeza, todas as vestes de cinzas em alegria. E eu dobrei meu joelho e eu comecei a orar. Isso era mais ou menos umas 11h30, mais ou menos. E eu sei que eu dormi, eu acordei só no outro dia, respirando, passando super bem. E eu lembro que eu tive um sonho, que Deus, Ele dizia assim para mim, que Ele estava trazendo vida novamente, Ele estava trazendo alegria novamente na minha casa. E aí eu resolvi trocar toda a dor pela presença de Deus. Às vezes eu levanto, vem alguns pensamentos, mas logo eu penso: Deus, Ele me deu vida novamente. Eu sou um milagre, porque eu tenho vencido todos os dias. E eu coloquei no meu coração que eu preciso viver um dia após o outro, buscando a palavra de Deus, permanecendo na palavra de Deus para eu prosseguir. E eu sou grata a Deus, porque diante de toda essa dor, diante de tudo isso que eu e meu filho passamos, Deus, Ele tem nos sustentado. E eu lembro também que meu filho, ele estava para concluir a faculdade, E glória a Deus, ele conseguiu, ele se formou, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu decidi trocar toda dor pela presença de Deus. E aqui estou eu, preparada para prosseguir. Eu sou a Val, tenho 45 anos, 4 filhos e 2 netos. E amo muito a minha família. E vim aqui contar um testemunho, para vocês, de família, que eu lutei com todas as garras pelo meu casamento. Quando eu conheci meu esposo, ele gostava muito de beber, usar drogas e outras coisas mais. Mas eu decidi que ali eu queria batalhar pela minha família. E foi onde a minha cunhada me convidou para estar indo com ela na igreja dela, na época. E coincidentemente era o mês da festividade daquela igreja. E ela me pediu ajuda para que eu pudesse estar organizando junto com ela alguns detalhes dessa festividade. Nós fomos a um mercado comprar as flores e organizando tudo. Mas um detalhe, o meu esposo estava há 2 dias fora de casa, que ele costumava muito sair e não voltar para casa, ficava final de semana fora, 2, 3 dias fora. E nesse dia ele ligou para uma vizinha da mãe dele, avisando que ele estava bem. E falou o nome de uma pessoa, no qual eu associei com outra pessoa. Peguei a moto da minha cunhada emprestada e fui até essa casa. Chegando lá, coincidentemente a mãe dessa pessoa estava saindo, não era a casa dessa pessoa, mas a mãe dela estava saindo, e eu pude perguntar para ela que eu queria falar com a filha dela, e ela me explicou onde que era a casa da filha. E eu fui com a moto da minha cunhada, super nervosa. Chegando lá, eu vi a moto do meu esposo dentro da garagem.
E eu, sem pensar, né, como eu sou muito tranquila, muito calma, entrei para dentro com tudo, com o capacete na mão, e foi onde o Espírito Santo tocou no meu coração e eu senti aquela paz interior. Sentei em cima do capacete, vendo ali uma cena deplorável. Bebida e outras coisas mais, e até outras mulheres. E nesse dia eu falei, né, pro meu esposo que ele não servia mais para mim, que eu estava organizando uma festividade na igreja com a irmã dele e eu precisava cuidar dos detalhes com a irmã. E eu não podia me atrasar. E ali ele não servia mais para mim, eu não queria mais ele para minha vida, aquela situação para minha vida. Então eu saí dali, deixei ele para trás, peguei a moto da minha cunhada e fui embora. E naquele momento eu fui cuidar das coisas de Deus e eu falei para ele: entre você e Deus, eu fico com Deus. E foi naquele momento que Deus pôde operar o verdadeiro milagre na minha vida e na vida do meu esposo. Porque naquele dia ele se converteu e passou a ir comigo para a igreja. E eu pude entender o quanto Deus é maravilhoso, porque enquanto eu estava cuidando das coisas de Deus, Deus cuidou das minhas. E eu louvo a Deus por isso a todo momento. E nós fomos, eu lá no culto, chorando, né? As pessoas olhando para mim, achando que eu estava ali, né? Sentindo a presença, eu não estava nem prestando atenção no culto. Eu só chorava de tanta dor que eu estava sentindo naquele momento. Mas eu pude entender o trabalhar do Senhor. O Senhor trabalhou na vida do meu esposo. O meu esposo hoje é um servo do Senhor, está na casa do Senhor comigo. Quando eu me batizei, a minha pastora na época falou, né, que ele poderia estar se batizando, que ele estava pronto, mas ele não queria batizar naquele momento, porque ele estava pensando no coração dele que o dia que ele descesse as águas seria para nunca mais voltar atrás. E graças a Deus foi assim que aconteceu. Quando ele desceu as águas, né, nós estamos firmes na presença de Deus, estamos firmes com a nossa família, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Então eu fico muito feliz que eu pude estar aqui contando esse testemunho, porque Deus faz maravilhas, basta a gente crer, basta a gente confiar. E eu tive a certeza que Deus operou um verdadeiro milagre, pois nós estamos firmes hoje na presença de Deus. E hoje eu estou aqui com esse milagre, né, e preparada para prosseguir. Olá, meu nome é Thalita e hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história. Tudo começou quando a minha mãe se envolveu com um moço em outra cidade. Ela engravidou de mim e quando ela engravidou, ela não contou pro moço, né, que ela tinha engravidado, no caso meu pai, e ela se mudou para outra cidade. Nessa outra cidade, ela se relacionou com outra pessoa e ela acabou falando que eu era filha dessa outra pessoa. E aí eles não tiveram um relacionamento, porém eu e essa pessoa continuamos acreditando que ele era meu pai e eu era filha dele. Porém, no meio desse caminho, né, desse processo, eu me sentia rejeitada. Eu sentia que ele não me aceitava, que ele não me tinha, assim, realmente como filha. Mas ele realmente acreditava que eu era filha dele. Então, eu passei por todo esse processo e aos 16 anos eu descobri, conversando com a minha mãe, que essa pessoa não era meu pai. Então, ela me contou toda a verdade e foi um choque pra mim. Eu fiquei muito triste, fiquei muito abalada. Eu ainda não era convertida, não frequentava a igreja e foi nesse momento que Deus me achou e eu comecei a participar de cultos, ir à igreja. E nesse processo Deus me abençoou com uma família. Hoje eu sou casada há 7 anos com o Rafael, tenho uma família abençoada com ele. Tenho um pai que me ama, que é amoroso. Tenho um Deus que me ama, que eu também sou apaixonada por ele. E eu estou aqui para dizer que em Deus eu superei tudo. E eu estou preparada para prosseguir. Meu nome é Cleusa, eu tenho 58 anos, casada, mãe de 2 filhos e 2 netas lindas. Setembro de 2017. Prestes a aposentar, né, fui ao médico e um diagnóstico de câncer de mama. Né. Aí a médica me disse que seria um tratamento, tinha uma cirurgia, um tratamento com radioterapia, com quimioterapia, seria um tratamento longo, né? Eu estava com a minha filha, choramos, fiquei muito triste,
mas eu recebi naquele momento um abraço da minha família, nos braços da minha filha. Levantei a minha cabeça e vamos fazer o tratamento. Precisei ficar alguns dias longe da minha família, isso foi muito chato, muito triste, mas conseguimos. Fiquei firme, a minha família sempre do meu lado, me dando força. E naquele momento eu percebi que foi muito bom eu ter conhecido o meu Senhor Jesus e aquela palavra que ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu tive bom ânimo, a minha família me ajudou e o Senhor Jesus sempre do meu lado. Fiz todo o tratamento, deu tudo certo, sempre deu tudo muito certo, deu tudo muito bem. E quando chegou em março, eu estava pronta, preparada e pronta para prosseguir. Olá, paz. O meu nome é Thaís, eu vim compartilhar um pouquinho da minha história. Quando eu nasci, logo com 3 meses, a minha mãe, ela tentou tirar a minha vida, me asfixiando com um pano. E nisso meu avô chegou e não permitiu que isso acontecesse. Hoje eu entendo que não foi por ela, que sim pelo inimigo, que aquilo que aconteceu. Mas durante muito tempo eu tinha aquele sentimento de rejeição. Eu não compreendia o porquê aquilo tinha acontecido. Aí eu fui morar com os meus avós paternos durante toda a minha infância e eu não tinha nenhum tipo de afeto pela minha mãe, eu não conseguia gostar dela. Mas eu sofria, porque todas as crianças da minha idade tinham pai, tinha mãe que eram presentes e eu era diferente porque eu convivia com os meus avós. Quando eu fiz 10 anos também, a minha avó ela faleceu, aí eu fui morar com o meu avô, mas logo em seguida o meu avô ele já era de idade, então não permitiram que eu ficasse com ele. Eu morei com madrasta, morei com algumas pessoas e entre eu e minha mãe nós tínhamos um bloqueio muito grande, porque eu não sentia que eu fosse filha dela e não sentia que ela fosse, e ela também não se sentia como minha mãe. E aquilo me marcou demais durante a infância, porque acho que o primeiro amor de uma criança é o materno, que ela olha com os olhinhos brilhando para a mãe e eu não vi aquilo na minha mãe. E aquilo me causava até desespero. Por que eu não sentia aquilo pela minha mãe? E quando eu fui crescendo, fui me entendendo por gente, me tornei crente e hoje eu entendo que aquilo foi obra do inimigo, porque o inimigo não queria que Deus concluísse a obra que ele tem em minha vida. E hoje, casada, mãe de 2 filhos, eu não tenho o que dizer sobre a minha mãe, ela é presente na minha vida, a mágoa que eu tinha dela, hoje eu já não tenho mais. A gente não é tão próximo, a gente não se vê todos os dias, mas quando a gente se vê, o trato é diferente, é como se nós tivéssemos tido todo aquele convívio que a gente não teve na infância. E eu fico muito feliz hoje de eu ter conseguido perdoar ela também conseguido me perdoar, porque durante a infância eu fui muito rude com ela. Eu critiquei, às vezes não pude compreender, cheguei a muitas vezes discutir com ela e hoje não. Hoje a gente tem um relacionamento muito tranquilo, um relacionamento que nós tínhamos que ter tido lá atrás. E hoje eu consigo amar os meus filhos, amar o meu esposo, me sinto também amada, estou preparada para prosseguir para o alvo que Deus tem na minha vida. Olá, eu sou a pastora Edna, estou aqui para contar um pouquinho das coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida. Eu nasci num lar abençoado, com pai, mãe, 3 irmãos mais velhos, era cercada de muito amor, de muito cuidado, mas em um determinado tempo da minha vida, através de uma obra de bruxaria, eu me perdi da minha família. Eu fui então parar nas ruas, com 12 para 13 anos conheci as drogas, conheci maconha, cocaína, me envolvi na vida do crime e me perdi do amor da minha família, me perdi de toda a estrutura que eu havia ganhado até ali. Fui pro crime, me tornei assaltante, viciada em cocaína, injetável na veia, me tornei a escória do mundo. Fui presa 1 ano e 8 meses, tive mais de 10 processos, fui uma pessoa assim totalmente execrável. Mas a minha mãe, devido ao sofrimento que ela enfrentou por eu ser a filha mais nova, o sofrimento dela levou ela a conhecer Jesus Cristo na igreja do Evangelho Quadrangular. Ela se converteu e a partir daí ela passou a fazer campanhas, entrar nos propósitos com Deus através da minha vida, para que Deus resgatasse minha vida.
E foram anos de luta, foram anos de fé, foram anos de muita dedicação. Até que eu conheci Jesus. Conheci Jesus, Jesus me encontrou e fez uma obra maravilhosa na minha vida. Jesus me resgatou, me limpou das drogas, me libertou do vício do cigarro, do vício da bebida, do vício da droga, me tirou do crime, limpou meu nome, mudou a minha história. Jesus me transformou. Hoje eu sou a pastora do Evangelho Quadrangular da Vila Formosa. Deus me deu um ministério lindo, tenho trabalhado com muito amor, com muita dedicação. E posso dizer uma coisa para vocês: se você tem um filho que está na droga, se você tiver um filho que está na bebida, uma filha que está na prostituição, eu posso te dizer uma coisa: não desista dos seus filhos, não desista de ninguém que Deus colocou para ser família com você. Pague preço, ore, busque, creia, o Senhor faz milagres, Ele transforma o lixo em luxo, Ele transforma vidas perdidas em bênçãos na mão dele. Ele é o Senhor que tem todo o poder. Por isso eu estou aqui hoje preparada para prosseguir. Olá, eu sou a pastora Marisa. Estou passando aqui para deixar um pouquinho do meu testemunho. Em junho de 2022, eu e o pastor Paulo estava indo para a convenção em Itajaí e perto de Ponta Grossa a gente sofreu um acidente onde nós deparamos com uma pista com óleo. E o pastor bateu o carro no guarda-reio e capotou e bateu num poste e caiu na ribanceira. E falaram que mais ou menos tinham de 15 a 20 metros. E eu caí de lá na ribanceira, aí que nós eu percebi que o pastor Paulo desmaiou, que tinha outro carro, que estava 10 minutos tinha caído ali também. Primeiro, nós foi o segundo carro que tinha caído. E como é ribanceira, não dava para socorrer nós ficamos ali aproximadamente uns 20 minutos. Aí o socorro veio, a gente foi para Ponta Grossa, porque lá é o Hospital Regional de Trauma. E ao chegar lá, o pastor já foi direto para ser atendido. E eu fiquei, e eles queriam me levar para o UPA. E eu, como não conhecia ninguém, eu resolvi ficar ali. Falei, não vou. E aí eles falaram assim, não, então você já tem que assinar um termo. Eu assinei um termo que eu recusei. E fiquei ali 9 dias com o pastor Paulo, sem tomar nenhum medicamento. E aí quando foi para voltar para casa, ele não queria mandar ele para casa, queria que ele ia para o HR, mas não tinha leito, né? Aí mandaram para casa. E nisso, com tudo que aconteceu, como eu vi tudo acidente, acarretou em mim um trauma, ansiedade e depressão. Eu não saía mais de casa, eu não ia mais na reunião de pastores. Se eu entrasse no carro, fazia uma curva, começava a chorar, estava em pânico. Aí a pastora Rita aconselhou para mim fazer um tratamento, procurar um médico para um tratamento. E eu fui. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu já fui para Itajaí esse ano, fui na convenção, nós fomos e voltamos. A viagem foi tranquila e hoje eu estou preparada para prosseguir.